Nesse vídeo será apresentado o processo de fabricação denominado sinterização. A sinterização tem como grandeza de transformação a temperatura e pressão. A temperatura de trabalho é menor do que a temperatura de fusão. Os materiais a serem trabalhados serão os metálicos e os poliméricos. E aqui a gente tem um processo com adição de material em volume e em camadas. Conceito de sinterização. As partículas do material, metálico ou polimérico, são aglutinadas e consolidadas por processo de difusão sem que ocorra a fusão do material. A sinterização também é conhecida como metalurgia do pó. Estratégias mais conhecidas: sinterização em volume, sinterização em camada. Há também a sinterização por centelha via corrente elétrica, que percorre o molde preenchido com material particulado gerando calor, mas não será tratado nessa apresentação. Na sinterização em volume, a gente tem nessa figura a representação básica do equipamento que realiza esse processo. Tem-se um pistão, um reservatório com material particulado. Esse material particulado é composto de vários materiais, como por exemplo liga de alumínio, cobre, entre outros. O material é prensado. Uma esteira transporta esse material que já foi prensado para um forno e ocorre a sinterização desse material. Vamos dar uma olhadinha. O processo de sinterização inicia com o uso de um pó metálico que é misturado com aglomerante. Em seguida é compactado e depois é transportado para um forno, onde ocorre a sinterização propriamente dita. O material metálico, no caso, pode ser vários materiais. E a gente tem aí o processo de sinterização em volume. A gente tem também o processo de sinterização em camadas. Neste processo não utiliza-se o conceito de prensar o material. Aqui o material ele é espalhado sobre uma mesa e um laser incide sobre o material e realiza a sinterização. Vamos dar uma olhada. Então a gente tem o material particulado. Um rolo espalha esse material sobre a mesa, um laser incide sobre uma porção do material, ocorre a sinterização. A mesa baixa, o cilindro espalha novamente mais material sobre a mesa e ocorre o processo de sinterização da segunda camada. E isso repetindo muitas vezes, tem-se a peça pronta camada por camada. E nesse processo também necessita-se a realização da cura dessa peça em um forno. Exemplos de produtos obtidos por sinterização. A gente tem aí produtos como mancais autolubrificantes, eixos com pontas excêntricos, pinhões com pontas de eixo, pinhões em engrenagens, entre outros. Aqui embaixo nós temos uma pastilha usada em usinagem. Inicialmente ela foi prensada, sinterizada. Aqui dá para observar bem a diferença de volume entre a prensagem e a sinterização. E depois dessa peça sinterizada, ela é recoberta para adquirir outras propriedades. Algumas temperaturas de sinterização de alguns materiais. No caso aqui, a gente tem o cobre. O cobre tem aí em torno de 1085 de temperatura para que ocorra a sua fusão. E na sinterização, a temperatura é bem menor do que a temperatura de fusão. O tempo de sinterização para o cobre está em torno de 10 a 45 minutos. Isso depende da composição do cobre. Abaixo tem outros materiais com suas temperaturas de fusão, sinterização e duração da sinterização. Algumas características do processo de sinterização. A vantagem da sinterização comparada ao forjamento é a fundição. Reside no fato de que as peças são obtidas, em muitos casos, com dimensões finais sem acabamento mecânico. Isso no caso da sinterização. Mesmo com uma geometria com relativa complexidade, pois não há geração de cavacos. No caso do forjamento e da fundição, normalmente deve-se realizar operações posteriores de usinagem, furação, fresamento, torneamento. Esses processos subsequentes podem retirar até 50% do material original da peça. E na metalurgia do pó, a peça sinterizada normalmente utiliza mais de 97% da sua matéria-prima. Então,
Então, isso é uma vantagem em termos de economia de matéria-prima. Composição química da peça, como o material é particulado, composto de vários outros materiais, pode-se pesar com precisão a quantidade de cada um desses compósitos e obter uma peça com balanceamento de todos os componentes. Necessita-se de alguns processos de usinagem para ajuste de medidas na sinterização, mas são processos de acabamento, basicamente. Peso da peça. Como o material é particulado, pode-se obter peças com precisão em peso relativamente grande. O material da peça pode ser de vários tipos, como por exemplo metálicos ou cerâmicos, poliméricos, entre outros. As peças nesse processo de sinterização podem ser porosas. Isso é uma vantagem em termos de peças que serão utilizadas como elementos de mancais e requerem lubrificação. Indica-se o livro ao lado para maiores informações acerca do processo de sinderização. Grato pela visualização.